Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Venho trazer aqui para vocês uma discussão sobre o editorial do jornal O Globo de ontem, dia 4/1/2024. Estou gravando hoje no dia 5, né? Tem um gap aí de um dia, mas é importante por quê? O editorial de um jornal, sua coluna de opinião, ela coloca o posicionamento da empresa, da organização, frente à sociedade. Quer dizer, os valores que ela defende. Como que ela entende como a sociedade deve se organizar, como que ela pode melhorar, quais são os seus problemas. Quer dizer, traduzindo sua visão de mundo, seus valores, seus aspectos ideológicos. Ah, Tirão, mas isso não é um problema? Um jornal, como ela ele produz informação, não deveria ser neutro? Não, neutralidade não existe e todo ser humano guarda uma intenção, assim como as instituições e organizações humanas. Logo, é muito melhor a gente compreender qual é o encaminhamento do jornal, como que ele é organizado, como é feita a coleta de notícias, quais são as notícias que vão ganhar prioridade em detrimento de outras, para que a gente saiba ler o jornal, né? Não quer dizer que você vai sair desinformado, que o jornal ele é antiético. Não, o Jornal Globo, de uma maneira geral, é um jornal sério, procuram verificar informações, mas tem as suas escorregadas. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse editorial que tá que eu vou colocar aqui nesse lado aqui uma apresentação, por isso que também demorou um dia para sair, né? Não sei quando que você vai estar vendo. E se você está acompanhando pelo Instagram ou TikTok, provavelmente não vai conseguir ver a apresentação que está desse lado. Se você quiser só me escutar explicar, você pode permanecer por aqui. Caso você queira ver a apresentação que vai aparecer aqui, você vai lá para o canal do YouTube, meu canal do YouTube, Balanço Crítico, só digita lá no buscador, vai aparecer lá um canal pequenininho, mas tem alguns conteúdos lá que pode ser interessante para você. Então eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês, né? Eu vou continuar aparecendo aqui e nesse nessa apresentação eu vou colocar aqui o que eu acho importante da gente perceber. Então, assim, os valores, né? O editorial aí do dia 4/1, o título é o seguinte: recorde da balança comercial traduz força do setor privado. Então, o que, que a gente tem que entender? Se o título ele tem esse posicionamento de colocar a força do setor privado, o que, que ele está querendo demonstrar? Que o setor privado, funcionalmente para a sociedade, ele é mais importante que o setor estatal. Então, assim, Tcharam, mas é uma empresa, né? Então ele, lógico que vai puxar sardinha, né, pro lado deles, que é o setor privado. Também tem isso. Mas também acontece que aí também já tem um erro embutido, né? Como é que a gente pode afirmar empiricamente que o setor privado é mais forte, é mais importante, mais funcional que o setor estatal, né? A gente tem aí no caso a gente teria que destrinchar área por área para saber exatamente do que eles estão falando. Você não pode jogar assim do nada, né? Falar, mostra a força do setor privado. Tudo bem que não está falando que o Estado é menos importante, mas ao longo da coluna do texto você vai perceber que eles vão colocar um peso muito maior no setor privado. Aí eu separei umas partes aí, caso você queira ver tudo, né? Falar, não, você está tirando de contexto. Não, não tô, só você ler o texto todo. Mas o que que acontece? Por que que a gente tem que relativizar isso? Se você acha que o setor privado consegue fazer grandes desenvolvimentos sem o Estado, então você está incorrendo um erro histórico. Por exemplo, tem um livrinho pequeno do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Tentativas de Metodologias. Ele, nesse livro, tem um artigo tentando fazer a diferença entre cultura e civilização. Não é uma questão pacífica, né? Muitas vezes é igualada cultura e civilização, mas o Sérgio Buarque tende a apontar, e eu concordo com ele, que civilização tem mais a ver com produção de bens materiais. E quando que você, na história humana, consegue produzir bens materiais em grandes quantidades? A partir da emergência do Estado. Que o Estado ele não só regula a sociedade a disciplinando, mas também coordena esforços coletivos. Daí a sua importância. Aí quando a gente olha abaixo, né, isso aqui é só para a gente, né, entender qual é a discussão entre setor privado e Estado, né, que é o norte do globo. Assim, toda semana
eles vão tentar fazer essa diferenciação entre os problemas do setor público e a eficiência do setor privado, quando o setor privado nem sempre é tão eficiente assim. Ele pode ser eficiente em algumas áreas e outras não, assim como o Estado. Então ele coloca aqui no conteúdo, lá no final do texto. Tal perspectiva deveria levar os defensores da agenda desenvolvimentista a rever sua posição. A gente sabe que o governo atual, do governo Lula, ele tem mais uma agenda desenvolvimentista, ele quer reavivar, né, a industrialização. E a industrialização traz uma complexidade, dá empregos de melhor qualidade, você consegue produzir bens em território nacional em detrimento de ter que ficar trazendo importações e etc. E produz mais emprego, aumenta o PIB, uma série de outras coisas. Aí, continuando aqui, eles costumam acreditar que apenas investimentos do Estado são capazes de fazer a economia crescer. Então aí começa esse problema. Eles costumam acreditar que apenas investimentos do Estado são capazes de fazer a economia crescer. Isso é uma verdade? Não, né? Então, aí a gente começa a ver os erros e problemas de análise histórica, né? Erros. O desenvolvimentista acredita que existem falhas de Estado e de mercado. Quer dizer o seguinte, que numa economia organizada, você pode pegar como database do século XIX até os dias atuais, existem áreas econômicas que realmente o setor privado funciona melhor que o Estado. E existem áreas que o setor estatal funciona melhor. Por exemplo, no Brasil na década de 90, a gente percebia que o Estado não tinha capacidade de inovar tecnologicamente, existiam problemas de organização do Estado que eram estruturais, né, na década de 90, e a gente privatizou a área de telefonia. A área de telefonia melhorou em relação ao que era antes no mão do Estado? Sim, né? Ela ampliou o acesso à telefonia, à comunicação, etc., coisas que a gente não tinha condições de fazer, como acontecia lá quando estava na mão do Estado. Você pode até discutir, Tchorão, mas quando estava na mão do Estado, o Brasil produzia aspectos tecnológicos, uma tecnologia própria. Então, isso é bom? É, mas isso estava chegando à maior parte da população? Não, então era um problema. Você pode discutir o seguinte: o modelo de privatização foi bom ou foi ruim? Existiam parâmetros que poderiam ser melhores e beneficiar mais a sociedade? Com certeza, tá? Então, aí já é o quê? Já é um problema que ou é uma ignorância de conhecimento, saber as linhas, né, econômicas de como perceber a relação entre Estado, sociedade, setor privado e etc., né, a literatura econômica, ou é um problema ético realmente, você jogar para a maioria das pessoas que não tem uma formação acadêmica, mas consome o jornal, falar, não, todo mundo que é desenvolvimentista, que é o Estado ali participando da economia, ele é ineficiente. Aí um empresário que tem um pequeno negócio, não tem uma formação acadêmica, acha, não, o Estado quer ferrar minha vida. Não é assim que funciona. Então, assim, aí outros problemas, né? O Brasil precisa apostar nos setores em que há vantagens competitivas. O caso do agronegócio. O papel do Estado é imprescindível. Aí eles relativizam um pouquinho, mas como regulador, não como indutor ou impulsionador de desenvolvimento. Aí tem erros históricos, né? Tem muitos problemas. Que problemas são esses? Aí eu vou enumerar aqui para vocês, né? São 4, né? A questão das vantagens competitivas. Ele está dizendo o seguinte, que o agronegócio, o Brasil produz determinadas mercadorias que os países e outros países precisam, então a gente precisa se especializar nelas. Só que qual é o problema que entra no segundo ponto, que é os pontos fracos do agronegócio brasileiro? E a atividade agrária, ela gera pouca renda, né? Basicamente é o seguinte, o Brasil, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, parte do século e início do século XX, ficou basicamente produzindo riqueza a partir do setor primário, né? Do setor agrário. Enriqueceu? Não. Quem que enriqueceu? Quem a partir do século XIX se industrializou. Porque quando você se industrializa, você o quê? Aumenta a complexidade tecnológica, os produtos são mais sofisticados, os trabalhadores precisam de maior instrução. Então, como o nível educacional é maior, é mais especializado, de ganham melhores salários, e assim vai melhorando a economia de uma maneira geral. Então, tudo isso que eles falaram sobre as vantagens competitivas não é uma verdade.
Até porque se você vai manter especialista em um setor que tem pouco valor agregado, que são as commodities, muito provavelmente você vai ficar dependente tecnologicamente de quê? Dos países do capitalismo avançado, os países europeus, hoje a parte dos asiáticos, são países industriais ou que estão na fronteira tecnológica. Outro problema, você poderia falar, mas o agronegócio brasileiro é bastante sofisticado, usa muita maquinaria e etc. Mas emprega pouco e o agronegócio brasileiro cuida da parte menos lucrativa, que é o quê? Plantar. Por exemplo, algumas sementes de alguma que tem investimento em conhecimento de engenharia genética não são de empresas nacionais, os defensivos agrícolas são importados, os fertilizantes são importados, o maquinário, de uma maneira geral, as colheitadeiras, tudo isso é de fora. Se isso tivesse sendo produzido aqui no Brasil e exportado para outras localidades, o agronegócio, nessas vantagens competitivas, que além de plantar, produzisse a tecnologia para plantar, seria altamente interessante. Mas nesse momento, do jeito que é estruturado nosso agronegócio, não. Muito pelo contrário. Se a gente seguir esse caminho que o editorial está falando, a gente vai continuar na mesma batida do século XVI até início do século XX. Não, por que você está falando do início do século XX? Por quê? A partir do momento que a gente começa a industrialização pesada lá em 1930 com Vargas, até que vai até nosso ciclo industrial, né, com investimentos significativos até a década de 80, o Brasil cresceu muito. Né? Os chineses vieram aqui no Brasil para entender como que foi o processo industrial brasileiro. Aí é que entra na outra questão, né? E a gente conseguiu uma certa complexidade econômica, que isso que mostra o desenvolvimento, e os avanços tecnológicos na industrialização aconteceram com incentivos do Estado. Aí você pode falar, Tchau, mas isso aconteceu aqui no Brasil. Né? Não. O Estado, como indutor de desenvolvimento, não é o que o editorial da Globo fala. Né? Que é de que ser só o regulador, que é o setor privado que vai levar isso. Não, o setor privado vai a partir do momento que o Estado der condições. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Por exemplo, você acha que o quê? A Marcha para o Oeste não foi um movimento do Estado organizado que capacitou os Estados Unidos a realizar a sua industrialização? Né? A acumulação primitiva de capital na Inglaterra, a Alemanha como se industrializou, a China como se industrializou, a Coreia do Sul. Acho que não tem nenhum país que eu me lembre que só foi o setor privado. Acho que não existe historicamente, né? Eu fico com vacilante de falar que não existe, porque às vezes a gente conhece às vezes algum exemplo pequeno, fala, mas aquele exemplo pequeno, não sei o quê. Mas dos países economicamente hoje desenvolvidos, competitivos no cenário internacional, não tem um, não tem um que não tenha se desenvolvido a partir da ajuda do Estado. O Estado é indutor de desenvolvimento. Então, eram essas coisas que eu queria falar para vocês, né? Então, espero que tenha elucidado um pouco de como ler as notícias. Não quer dizer que o jornalismo da Rede Globo seja um jornalismo ruim, muito pelo contrário, eu sou assinante do Globo, mas a gente tem que assinar e ler, né, de acordo com a diversidade. Tem um posicionamento diferente do que eu entendo como a sociedade funcione. Não é só que eu entendo como valor, opinião, mas é como eu estudo. Acho que se a gente for seguir essas vantagens competitivas do Brasil, vai degringolar mais ainda. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas. Um abraço, até a próxima.